Bom, a nossa aula de hoje é equações diferenciais ordinárias lineares. Então, primeiro nós vamos caracterizar aqui quando que uma equação diferencial ela é linear. Então, uma equação diferencial de primeira ordem, claro, existem as lineares de ordem superior, tá? Mas a gente tem que começar de algum ponto. Então, a gente vai começar com as lineares de primeira ordem. Então, ó, a ordem da derivada é 1, e aí eu vou ter uma função que depende de x, vezes dy dx, mais uma função que depende de x também, vezes y, igual a uma função de x. Então, quando ela tiver esse aspecto aqui, ela é chamada de equação linear na variável y. O objetivo é a gente pegar esse tipo de equação e transformar numa equação de variáveis separáveis, que aí a gente já sabe resolver, que foi o conteúdo da aula anterior. Então, nós vamos aprender primeiro a reconhecer quando a equação é uma equação linear e depois obter o método de resolução para a equação linear. Tá? Então, eu já adianto que nós vamos transformar a equação linear numa equação de variáveis separáveis. E aí a gente consegue resolver com o método que foi visto na aula passada. Tá? Bom, note que essa equação ela pode ser reescrita dessa forma aqui. Ó. Eu divido toda a equação aqui por A1 de x, tá? Considerando que ela é uma função não nula, né? Porque se ela fosse nula, essa parte aqui daria zero, eu não teria aí uma equação de ordem 1, né? Então, claro, isso aqui é uma função não nula, ou a gente considera os valores de x que ela não é nula, né? E aí, nós dividimos tudo por A1 de x, e aí, quando eu divido essa parte aqui, A0 de x por A1 de x, nós estamos denotando por P de x. E quando eu faço g de x também dividido por A1 de x, nós estamos chamando de f de x. Então, ela sai dessa forma e passa a ficar nessa forma aqui 2. E eu vou pegar essa forma 2 aqui e copiar aqui para a próxima página, tá? Então, está aqui a forma dela agora, eu transformei, né? Dividindo pela função, eu tenho essa forma aqui. Muito bem. E aí? E aí, o que vai acontecer aqui? Agora, eu quero verificar o seguinte. Ó, eu quero transformar essa equação desse tipo aqui numa equação de variáveis separáveis, como a gente tinha na aula passada. Eu vou multiplicar por uma função aqui e eu vou verificar que quando eu faço essa multiplicação, eu consigo transformar essa equação aqui numa equação de variáveis separáveis. Então, é o que eu vou fazer aqui. Ó. Então, vamos notar o seguinte primeiro, tá? Isso aí tem a ver com a derivada do produto. Produto de duas funções que dependem de x. Eu vou lembrar aqui a derivada do produto. Ó, eu vou ter o seguinte. Ó, essa aqui é a função que eu vou querer multiplicar. Tá? Mi de x vezes y. Quando eu tenho um produto de funções, como é que a gente faz? A gente faz a derivada dessa vezes essa, né? Ó, tá aqui, ó, dy dx vezes mi, mais a derivada dessa, dmi dx, vezes y. Isso daqui é a derivada do produto. A derivada de uma vezes a outra, mais uma vezes a derivada da outra. Isso daqui é a derivada do produto. Essa mi de x aqui é justamente a função que eu vou querer multiplicar aqui para transformar essa equação linear numa equação de variáveis separáveis. Mas observe o seguinte, ó. Isso daqui eu vou pegar, repetir essa parte aqui, isso é mi dy dx, está aqui, mais isso daqui, ó, eu vou estar chamando agora de mi p vezes y. Então, esse dmi dx aqui, eu estou dizendo que é mi p. Só para quê? Para a gente verificar o seguinte, olha só. Aqui eu tenho o produto, aqui eu tenho a regra do produto. Agora, aqui, se você olhar, é o lado esquerdo dessa função aqui, ó, multiplicado por mi. Ó, eu tenho mi p de y, está aqui,
que vai fazer o papel de P de x, mi vezes P, né? Eu teria mi vezes P aqui, e aqui eu tenho mi vezes dy dx. Então, realmente, essa parte aqui é a parte esquerda aqui da equação multiplicada por mi. Então, se isso daqui, ó, d mi dx for igual a mi P, eu tenho que eu posso transformar toda essa parte aqui nesse produto aqui da derivada. Então, eu tenho que isso daqui vai ser a derivada do produto. E aí a derivada do produto fica legal, por quê? Porque eu vou querer integrar essa parte aqui e eu vou ter justamente já o produto de mi com y, tá? A gente vai já ver aqui que isso vai acontecer. Bom, então, esses dois fatores aqui, ó, o dmi dx com mi p, eles devem ser iguais para que dê tudo certo aqui na conta que eu quero fazer. Então, vamos lá. Olha só. Então, a igualdade vai ser verdadeira se o dmi dx for igual a mi p, certo? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou começar a fazer umas continhas aqui. Ó, observe que se isso daqui for verdade, né, eu posso pegar, colocar o mi, dividir tudo por mi e o dx para cá. E aí eu vou ter algo assim, ó. Eu vou ter dmi dx igual a mi p, certo? E aí eu consigo pensar, então quem vai ser o mi de x? Né? Como é que eu calculo o mi de x? Observe que agora eu tenho aqui o caso em que eu posso fazer o seguinte, ó, colocando aqui que isso daqui é mi de x, né? Eu vou ter aqui dmi, aqui eu vou ter o mi de x, isso vai ser igual a p de x dx. Então aqui eu tenho variáveis separáveis. Ó, essa aqui é a função 1 sobre mi de x igual a p de x dx. Então aqui tem um mi, tudo em função de mi, e aqui tudo em função de dx. Então eu posso integrar ambos os membros, né? Desse lado aqui, ó, é 1 sobre o mi de x, isso daqui é o ln do mi de x, né? Então eu vou ter aqui, ó, a integral disso é ln do mi de x, da função mi de x, igual, desse outro lado aqui é a integral, não sei quem é p, né? Então eu coloco aqui a integral de p de x dx mais uma constante C1 que vai aparecer aqui, né? Tá? Essa aqui era a técnica que a gente utilizava lá na aula passada, né? Da separação de variáveis. Isso daqui vai implicar o quê? Que mi de x, ó, se eu pegar, passar o e aqui, nesse lado da equação e nesse outro lado da equação, né? Eu vou ter que aqui vai aparecer mi de x, porque vai ser e elevado a ln de mi de x, e isso aqui vai ser igual agora a e da integral de p de x dx mais C1. Note que eu vou pegar aqui, ó, então mi de x aqui, ele vai ser igual a e elevado à integral de p de x dx vezes e elevado a C1, né? E esse e elevado a C1 eu vou chamar de uma variável c. Então isso aqui vai implicar que o mi de x ele é igual a c e elevado à integral de p de x dx. Bom, para facilitar as coisas, como vale para qualquer c, eu vou tomar c igual a 1, tá? Então tome c igual a 1, porque vai valer também para c igual a 1, já que vale para qualquer c. Então nós vamos ter que mi de x, uma função que resolve esse problema para a gente, vai ser e elevado à integral de p de x dx. Tá? Essa função aqui,
ela é chamada de fator integrante. Essa função aqui, que nós acabamos de encontrar, ela é chamada de fator integrante, que é o quê? É a função que eu vou multiplicar que vai facilitar a integração da gente. O que vai acontecer? Ó? Eu vou ter, no final das contas, o seguinte. Ó. Eu tinha a equação assim. Como é que era a equação? A equação era dy dx mais um p de x vezes y igual a um f de x. E nós vamos pegar e multiplicar ambos os membros aqui. Nós vamos multiplicar por μ de x, que é e elevado à integral de p de x dx. Tá? Nós estamos multiplicando a equação toda aqui, beleza? O que nós vamos obter? Nós vamos obter o seguinte, ó. E elevado à integral de p de x dx vezes dy dx mais p de x e elevado à integral de p de x dx vezes y igual a e elevado à integral de p de x dx vezes a função f de x. Tudo bem? Estou multiplicando dos dois lados. Só que a gente observa o seguinte, ó, essa parte aqui, todinha, nada mais é do que a derivada com relação a x desse produto aqui, e elevado à integral de p de x dx vezes y. Ou seja, é o fator integrante vezes y, igual a e elevado à integral de p de x dx vezes f de x. Pode verificar aqui, ó, a derivada dessa vezes essa, está aqui, mais essa vezes a derivada dessa, tá? Quando eu faço aqui, né, eu vou ter essa derivação aqui justamente igual a isso aqui, tá? Agora, como é que a gente resolve isso daqui, ó? Só para a gente ver como é que vai ser a solução. Eu vou integrar dos dois lados, aqui, e vou integrar aqui, e eu tenho uma solução, né? Porque eu integrando desse lado, deixa eu colocar para cá assim. Cadê o meu cursor? Ó, eu fazendo aqui, integrando dos dois lados, eu vou ter, desse lado aqui vai ficar e elevado à integral de p de x dx vezes y, dx vezes y, igual, aí eu vou ter a integral desse negócio todinho aí, ó, integral de e elevado à integral de p de x dx f de x dx. Certo? Aí eu consigo tirar o valor de y, é só passar esse cara dividindo aqui. Tá? Eu vou ter que y vai ser igual. Passando ele dividindo, eu vou trocar o sinal aqui. Tá? Então vai ficar o quê? E elevado a menos a integral de p de x dx, que multiplica é a integral que eu tinha antes. Integral de e elevado a p de x, f de x, dx. Essa daqui seria a solução. Olha aí. Isso eu estou fazendo de uma maneira genérica, tá? Fazendo a maneira genérica, claro, estou pegando um μ de x qualquer, estou pegando um p de x qualquer, tá? Mas assim, o caminho para fazer é esse. Beleza? Então, nós
encontramos o fator integrante e não tem jeito, tá? Quando eu tenho a equação aqui, o fator integrante está relacionado com esse P de x. Então, ele é justamente isso. Né? O fator integrante é e elevado à integral de P de x dx. Pego quem é o P de x, calculo essa integral, faço e elevado a ele. Eu tenho o resultado. Tá? Muito bem. E agora, vamos resolver aí exercícios, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer é isso na aula de hoje. Vou fazer vários exemplos aqui, que é para a gente verificar como é que resolve esse tipo de equação, tá? Bom, claro que aqui estão as contas, né, que eu fiz, tá? Todas as contas, peguei C igual a 1, esse é o fator integrante, então memorize isso aqui. O fator integrante é e elevado à integral de P de x dx. Quem é P de x? É o termo que acompanha o y lá na equação, tá? E aí a gente pega, multiplica o fator integrante todinho, faz as contas, e eu cheguei nisso daqui, ó. Y é igual a e elevado a menos p. Claro que você não vai memorizar isso daqui, tá? Você memoriza só o fator integrante, faz a multiplicação, e aí você vai fazendo as contas, tá? Não vai entrar na onda de querer memorizar isso daqui, não. Memoriza que quando você tem uma equação linear, você vai multiplicar por essa função que é o fator integrante, e aí as coisas vão sair naturalmente, tá? É isso que a gente vai fazer. Então, tem um roteirinho aqui que é o seguinte: o procedimento de resolução para a equação linear. Primeiro, expressar a equação na forma padrão. Qual é aquela forma padrão? É que tem que ser o número que está multiplicando dy dx tem que ser 1. Então, se tiver alguma função lá na frente, você divide a equação todinha pela função, tá? E aí você vai ver aí onde eu tenho descontinuidade ou não, né? Onde ela é 0, onde a função que está multiplicando lá na frente o dx é 0, dx dy, ela vai ser descontínua, né? Tá? Lembra que a forma padrão é dy dx mais uma função p de x que multiplica y igual a f de x. Então, eu tenho que deixar nessa forma. Se eu tivesse, por exemplo, um A1 de x aqui, né, eu teria que dividir tudo por A1 de x. E onde o A1 de x é igual a 0, a função não é contínua. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com essa função se ela aparecer aqui na frente. Tá bom? Depois, feito isso, coloquei na forma padrão, eu tenho que identificar quem é p de x e encontrar o fator integrante, que é esse. Nós já sabemos que o fator integrante ele é e elevado à integral de p de x. Então, peguei e encontrei o fator integrante. Claro que eu tenho que saber calcular a integral lá do p de x dx. Vou calcular a integral. Aí eu tenho e elevado a essa função, resultado da integral. Depois que eu tenho o fator integrante, eu vou multiplicar ambos os membros da equação na forma padrão pelo fator integrante. O lado esquerdo, gente, não tem jeito, não precisa fazer conta. Esse negócio já foi feito para dar certo, tá? O lado esquerdo é a derivada com relação a x do fator integrante vezes y. E o lado esquerdo vai ser o fator integrante multiplicado pela função que está lá. Beleza? Então, é justamente essa sacada aqui, essa jogada, que facilita as contas. Por isso que o fator integrante ele foi pensado desse jeito. Para que aqui desse lado, quando você multiplicar, já vai aparecer a derivada do fator integrante vezes y. Tá? Quando você multiplica pela equação, na forma padrão. Beleza? E aí fica fácil de calcular. Por quê? Quando eu faço a integral dessa derivada aqui do lado esquerdo, vai dar a própria função, certo? Então, desse lado vai aparecer o e elevado a p de x dx y, né? E aí você vai dividir aqui, vai passar dividindo esse termo para o outro lado, você já tem um y. E aqui você só vai ter que resolver essa integral para fazer a conta, tá? E o problema vai estar resolvido, beleza? A gente integra os dois lados e tem o resultado. Então, vamos lá. Todos apostos? Vamos para o nosso primeiro exemplo. Eu quero calcular aí a solução dessa equação diferencial. Note, essa equação ela já está na forma padrão,
de uma equação linear de ordem 1, então já facilitou aí para a gente, já está na forma padrão, eu não preciso colocá-la na forma padrão. A outra coisa que eu tenho que observar é o seguinte, quem é P de x, para eu poder encontrar o fator integrante. Lembre que o fator integrante, ele é o μ de x, né? Fator integrante. Ele é e elevado à integral de P de x dx. Tá? Bom, quem é P de x? Quem é o P de x aí, gente? Menos 3. P de x é a função que multiplica o y. Menos 3. Então, de cara, eu já tenho que logo calcular aqui que é a integral de menos 3 dx. Integral de menos 3 dx é o quê? Menos 3x. Certo? Tudo bem? Note que eu coloco mais uma constante aqui. Não preciso, porque eu já peguei, né? E aquela constante a gente viu que eu não preciso colocar. Então, eu vou ter que μ de x, então, que é o fator integrante, ele é igual a e elevado a menos 3x. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar esse fator integrante, que eu acabei de encontrar aqui, e multiplicar pela equação na forma padrão. Então, eu vou ter aqui, ó, e elevado a menos 3x dy dx menos e elevado a menos 3x, tem um 3 aqui, y, igual a 0. Até aqui tudo bem? Muito bem. Então, o que vai acontecer agora? Desse lado aqui, a gente já viu que a derivada, então isso implica que a derivada com relação a x de e elevado a menos 3x vezes y. E desse lado aqui é 0. Certo? Tudo bem? Aí o que eu vou fazer agora? Vou integrar dos dois lados dessa equação. Quando eu integro desse lado, eu vou ter exatamente e elevado a menos 3x vezes y. E quando eu integro desse lado aqui, 0, eu tenho o quê? Eu tenho uma constante, né? Certo? Que eu vou chamar de c. Essa constante c, quando eu derivo, né? Se eu vou voltar para cá, a derivada da constante é 0. Então, quando eu tenho 0, é porque eu tinha uma função constante, certo? Então, isso vai implicar em quê? Ó? Que eu tenho y já. Y vai ser igual ao quê? Passo e elevado a menos x dividindo. Então, vai ficar c e elevado a 3x. Essa daqui é a minha solução. Tá? Y igual a c e elevado a 3x. Alguma dúvida aqui na solução? Ficou de boa? De boa. Beleza. Então, nós temos aqui a solução, tá? Y igual a c e elevado a 3x. Maravilha. Vamos para outro. Vamos encarar outro aqui. Olha só. Parecido com o anterior, só que agora eu tenho aqui um 6 aparecendo aqui do outro lado, certo? 6 aparecendo aqui. Então, observe que nesse caso aqui, nós vamos ter o mesmo fator integrante, porque é o mesmo P de x aqui. Certo? Então, o que eu vou fazer? Já vou usar o fator integrante aqui. O μ de x, eu já sei que ele é e elevado a menos 3x. Que eu já fiz a conta no exemplo anterior. E aí já vou usar esse fato, tá? Que o fator integrante é e elevado a menos 3x. E vou multiplicar aqui pela equação.
Então, eu vou ter o seguinte, ó, e elevado a menos 3x, que multiplica dy dx, menos 3e elevado a menos 3x, y, igual a 6e elevado a menos 3x. Note que do lado esquerdo eu tenho novamente a derivada do produto da função, que é o fator integrante, vezes o y. Pode observar, ó, a derivada dessa vezes essa está aqui, mais essa vezes a derivada dessa, menos 3e elevado a menos 3x, tá? E aqui igual, aí eu vou ter isso daqui, 6e elevado a menos 3x. Muito bem. Qual é o próximo passo agora? Integrar em ambos os membros com relação a x. Então, o que eu vou ter desse lado aqui? Desse lado, quando eu integrar, eu tenho e elevado a menos 3x, y. E desse outro lado, eu tenho a integral. O 6 eu posso colocar para fora da integral, né? 6 integral de e elevado a menos 3x dx. Beleza? Bom, eu vou fazer essa integral aí, tá? Vou abrir um espacinho aqui para fazer essa integral. Bem aqui assim. Como é que eu calculo a integral de e elevado a menos 3x dx, né? Nós fazemos por substituição, não é isso? Eu digo que u é igual a menos 3x, aí du é igual a menos 3 dx. Isso quer dizer que dx é igual a menos 1/3 de du, não é isso? Então, eu substituo lá, ó, essa integral, ela vira assim, integral de e elevado a u vezes o dx ficou menos 1/3 de du. Então, isso daqui vai ser igual, o menos 1/3 eu tiro da integral, né? Integral de e elevado a u du. E a integral de e elevado a u du é e elevado a u. Então, isso aqui vai ser, 1/3, né? Menos 1/3 da de e elevado a u. Mas quem que eu chamei de u? Eu chamei de menos 3x. Então, é menos 1/3 de e elevado a menos 3x. Pronto. Mais uma constante, né? Beleza? Então, vou pegar e vou substituir isso aqui, tá? Então, desse lado aqui eu vou ter e elevado a menos 3x, y, igual a 6, que multiplica menos 1/3, e elevado a menos 3x, mais uma constante, né? C. Tá? Essa constante aqui eu vou chamar de C1, tá? C1. Por quê? Porque quando eu fizer 6 vezes C1, é que eu vou chamar de C. Tudo bem? Então, fazendo a conta aqui, eu vou ter e elevado a menos 3x sobre... aí eu vou ter 6 dividido por 3, dá 2, tá? Então, vou colocar aqui, menos 2. Eu primeiro tenho que colocar o outro lado aqui, né? Já estou fazendo a conta do outro lado. Aqui, y, né? Igual, aqui eu vou ter menos 2, tá? Que é essa conta aqui, e elevado a menos 3x, mais c. Esse c, novamente, eu estou dizendo que c é igual a 6c1, tá? Estou usando esse fato aqui, para ficar uma constante só. Bom, agora eu quero y. O que eu faço? Eu passo essa parte aqui dividindo. Quando eu passo dividindo, é a mesma coisa que eu multiplicar aqui ambos os membros por x elevado a 3x, né? Então, desse lado eu vou ter y igual. Aqui, quando eu faço e elevado a 3x multiplicando, aqui vai dar 1. Então, aqui vai ficar só menos 2, né? Mais c,
que multiplica e elevado a 3x. Certo? Então, só para arrumar aqui, para colocar o negativo para trás, eu vou ter que y é igual a c e elevado a 3x menos 2. Aí eu tenho a solução da minha equação diferencial. Tranquilo? Tá de boa? Vamos lá. Essa aí foi a resolução do exemplo 2. Bom, aqui está a solução também, tá, pessoal? Eu sempre... os slides estão com a solução, é que eu prefiro resolver aí para vocês, que eu acho que dá para entender melhor. Então, todo o passo a passo aqui, eu encontrei que y era igual a menos 2 mais c e elevado a 3x. Bom, uma observação importante que a gente deve fazer aqui com relação a esse tipo de equação é o seguinte, que A0 e A1 são constantes. Então, nesse caso, a função aí 6 também é constante. Então, essa EDO depende aí apenas da função y, né? Não vai estar dependendo da função x. Então, diretamente de x, né? Então, nesse caso, aqui constante, essa daqui constante também, e o 6 também constante, né? Nós temos aí uma equação autônoma. E aí a gente pode escrever dy dx como sendo 3 vezes y mais 2. Isso aqui vai implicar que dy dx é igual a 6 menos 3y, né? E aí eu posso colocar o 3 em evidência, né? Desculpa, 3 mais, né? Ele veio negativo, veio para cá positivo. Então isso implica que o dy dx ele vai ser igual a 3, colocando 3 em evidência, que multiplica y mais 2, tá? Então cheguei nisso daqui. Então o que você observa aqui? Você observa que se eu tiver y igual a menos 2, né? A função constante y igual a menos 2, eu tenho desse lado, quando eu derivo uma função que é constante, né, que esse y igual a menos 2 é uma função constante, quando eu derivo desse lado, dá zero. E quando eu substituo y igual a menos 2 aqui, essa parte aqui zera. Então, eu vou ter 0 igual a 0. Então, y igual a menos 2, ela é uma solução da minha equação diferencial, tá? Note que na solução aqui, ó, eu tenho, quando c igual a 0, eu vou ter exatamente essa solução contemplada, tá? Porque quando c for igual a 0, essa parte some e eu tenho exatamente y igual a menos 2. Então, ela é contemplada aqui nessa solução, na solução que nós obtivemos, tá? Mas, outra coisa que acontece é com relação aqui a esse y igual a menos 2, o menos 2 ele é um ponto crítico e instável, né? Nesse caso aqui, ele vai ser repelente, tá? Tem o repelente e o atrator. Isso daqui tem a ver com o aspecto aqui do gráfico da função, das soluções, tá? Ó, o y igual a menos 2 é esse daqui, ó. E você vê que todas as soluções aqui, ó, elas estão sendo fugindo aqui do menos 2, né? Quando c é negativo vai para cá e quando é positivo vai lá para cima, tá? Então, essa solução aqui, esse ponto crítico aqui, na verdade, né? As funções, o aspecto dele é esse aqui. A ideia é que esses caras aqui estão fugindo, assim, parece que eles estão fugindo dessa solução aqui, tá bom? Essa é a ideia aí que eu quero que vocês tenham disso. Vamos ver aqui o exemplo 3. Nesse exemplo aqui, agora, nós temos que aparece uma função aqui, ó, e eu tenho que pegar e dividir essa equação toda aqui por essa função. Note que quando x é 0, eu vou ter problema aqui que ela não vai ser contínua no 0, né? Porque assim, quando eu dividir aqui, tá? Quando x igual a 0, eu não poderia fazer a divisão. Então, nós vamos estar tomando x diferente de 0, ok?
E aí eu vou tomar aqui x diferente de zero e vou dividir tudo por x, tá? Então, estou considerando x diferente de zero. E aí a equação vai tomar a seguinte forma. dy dx vai ser igual a menos 4y sobre x. Igual não, aqui é menos, né? Menos, vou colocar assim, menos 4y sobre x igual, aí quando eu tenho x à sexta dividido por x, vai dar x à quinta, né? X à quinta e elevado a x. Eu estou com a função, dividindo tudo pela função x, né? Beleza. Aí eu vou atrás do fator integrante, tá? Então, quem é o meu p de x aqui? O p de x vai ser menos 4 sobre x, tudo bem? É o camarada que está multiplicando o y, né? Tá? Eu posso até fazer assim, ó. Tiro daqui, coloco assim. Aí fica mais claro, né? Esse aqui é o p de x, certo? Então, vou atrás do fator integrante, ó. O fator integrante, ele vai ser igual a e elevado à integral de menos 4 sobre x, né? Dx. Legal. Tenho que calcular, então, essa integral, tá? Bom, calculando essa integral, né? Isso daí vai dar menos 4 ln de x, não é isso? Então, o mi de x, que é o fator integrante, vai ser igual a e elevado a menos 4 ln de x, certo? Que eu posso reescrever como o seguinte, propriedade do logaritmo. Eu pego esse número que está multiplicando aqui na frente do ln, ele vira potência aqui. Então vai ficar, mi de x vai ser igual a e elevado a ln de x elevado a menos 4, certo? Só que e elevado a ln de x elevado a menos 4, né, isso é igual a e elevado a menos 4. A x elevado a menos 4. Então, mi de x vai ser igual a e elevado a x elevado a menos 4. Tá? Desculpa. E não, né? Eu já tirei o e. Estou querendo... e elevado a ln de x elevado a menos 4. Então, o ln e o e se cancelam, né? Então, isso daqui vai dar só x elevado a menos 4. Tá? Essa aqui é a conta. Muito bem. Encontrei o bendito fator integrante aqui. Essa conta toda foi para achar o fator integrante, que é o cara que quando eu multiplicar a equação, ele vai facilitar as contas. Vou fazer o produto agora do fator integrante. Então, olha só. Vou multiplicar a equação aqui em cima todinha por mi de x. O que vai acontecer aqui? Quando eu pegar, desculpa, é nessa daqui, né? Que eu já peguei na forma padrão aqui, tá? Aqui na forma padrão. Quando eu multiplicar aqui, eu vou ter x elevado a menos 4 dy dx menos. Agora, x elevado a menos 4 dividido por x vai dar x elevado a menos 5. Tá? Então, nós vamos ter aqui o quê? Menos 4 x elevado a menos 5, y igual. Agora, aqui é x à quinta. Quando eu multiplicar por x elevado a menos 4, vai dar só x. Vai dar x e elevado a x. Ok? Então, agora, o que vai acontecer? Nós já sabemos que essa parte aqui é a derivada do produto. Então, isso daqui é dx. Produto de quem? Do fator integrante, que é x elevado a menos 4, vezes y. E aqui continua x
e elevado a x. Tá? Então, vamos integrar ambos os membros da equação. Quando eu integro do lado esquerdo, eu tenho a própria função lá, produto x elevado a menos 4 vezes y. E desse lado aqui, eu tenho a integral de x e elevado a x. Então, vou calcular aqui essa integral. Sempre eu vou abrir um cantinho aqui para a gente calcular a integral, tá? Lembrando que se você tiver enferrujado integral, vamos desenferrujar. Bom, essa integral aqui, a gente resolve ela integral por partes, né? Então, como é que a gente faz? Porque eu tenho um produto aqui, ó, aí fica fácil de ver que se eu chamar u de x, eu tenho que du é igual a dx, né? E se eu chamar de dv o resto que sobrou, que é e elevado a x dx, eu tenho que v vai ser igual à integral disso, que é o próprio e elevado a x, tá? Então, a gente faz aquela história lá, né? De udv, a integral de udv é igual a uv menos a integral de v du. Não é isso? Então, vamos lá. Ó, a integral, então, de x e elevado a x dx vai ser igual a u vezes v. U, que é x, vezes v, e elevado a x. Então, vai ficar x e elevado a x, menos a integral de v, que é e elevado a x, du. Só que du é dx. Então, fica elevado a x dx. Então, essa integral de x e elevado a x dx, ela é x e elevado a x menos a integral de e elevado a x é e elevado a x mesmo, tá? Então, note, ó, ficou x e elevado a x menos e elevado a x. Então, esse é o resultado dessa integral aqui, tá? Então, estou destacando aqui e eu vou substituir aqui. Então, ficou x e elevado a x menos e elevado a x. Ah, estou esquecendo, importante aqui, uma constante, tá? Mais c. Então, eu vou colocar aqui mais c. Beleza? Muito bem. E agora? Agora eu quero y. Então, vou multiplicar toda a equação por x à quarta, né? Para poder ficar só y aqui desse lado. Então, aqui, isso aqui vai implicar que eu tenho que y é igual. Multiplicando por x à quarta, aqui o x, eu vou ter x à quinta. Então, eu vou ter x à quinta e elevado a x. Multiplicando aqui por x à quarta, vai dar menos x à quarta e elevado a x. Não, só... né? Multipliquei aqui. E agora eu vou multiplicar aqui por x à quarta. Então, mais c x à quarta. Beleza? Bom, aí eu tenho o resultado dessa equação diferencial. Deu isso aqui. Tá? Note que quando eu tenho x igual a zero, eu tenho que, se eu tiver x igual a zero aqui nessa função, né? Nessa solução vai dar tudo zero. Tá? Vai zerar tudo aí. Mas a gente sabe que essa solução, ela não a minha função não é, essa solução aqui, ela não está prevendo o fato do x ser igual a zero, tá? Então, quando x é igual a zero, a gente não está supondo x diferente de zero. Bom, então olha lá, ela é contínua em zero mais infinito, né? Tanto a p de x aqui, quanto a f de x igual a x à quinta e elevado a x, que era que aparecia aqui do outro lado, né? Então, eu estou considerando, a gente vai considerar elas contínuas de zero a mais infinito, tá? Então, a gente está garantindo a solução aqui. Fez todas as contas e chegou na solução que nós tínhamos antes. Y igual a x à quinta e elevado a x menos 4, x à quarta e elevado a x mais cx à quarta. Então, bateu
com o resultado que a gente fez. Tá? Vamos para mais um exemplo. Observe que, assim, os exemplos, eles estão sendo colocados e vão aparecendo, assim, vão ficando cada vez mais sofisticados, né? Ainda agora eu tinha uma função e aqui era uma constante, né? Agora eu já tenho aqui uma função de x e tenho uma função aqui, o A0, o A1 de x, né, é x ao quadrado menos 9. Tá? Então, nós vamos resolver isso. Observe que a função ela não está na forma padrão. Então, nós vamos ter que substituir aqui e dividir tudo por x ao quadrado menos 9. Então, o que está interessando aqui? Está interessando os pontos onde eu tenho x ao quadrado menos 9 diferente de zero, certo? Isso implica o quê? Isso implica que x tem que ser diferente de mais ou menos 3. X não pode ser nem 3, nem menos 3. Então, a gente vai estar resolvendo para os seguintes casos. Eu posso pegar o intervalo de de menos infinito até menos 3. Ó. Porque assim, deixa eu desenhar aqui na reta. Eu estou dizendo que aqui no menos 3 e no 3, eu não posso pegar esses caras. É aberto aqui e aberto aqui. E eu posso pegar todo mundo, menos o menos 3 e o 3, tá? Então eu tenho esse primeiro intervalo aqui, I1, eu tenho esse intervalo aqui, I2, e tenho esse intervalo I3 aqui que eu posso ter as soluções. Quem é esse primeiro intervalo I1? É o intervalo de menos infinito a menos 3. Tá? Qual é o outro intervalo? É de menos 3 até 3. E o próximo intervalo de 3 até mais infinito. Tá? Então, nós estamos trabalhando nesses 3 intervalos, na união desses 3 intervalos aí. Ok? Muito bem. Então, o primeiro passo é eu dividir tudo por x ao quadrado menos 9. Tá? Então, aqui eu vou ter dy dx mais x dividido por x ao quadrado menos 9 y igual a zero, porque eu vou dividir tudo por x ao quadrado menos 9. Né? Então, 0 dividido por isso vai dar 0. Ok. Agora, vamos atrás do fator integrante. Ó, quem é o meu p de x? O meu p de x é x sobre x ao quadrado menos 9. Então, vamos tomar aqui o nosso fator integrante. Ele é igual a e elevado à integral de x sobre x ao quadrado menos 9 dx. E aí eu vou calcular essa integralzinha aqui. Integral de x sobre x ao quadrado menos 9 dx. A gente vê o que é isso. Ó, eu vou pegar u e chamar de x ao quadrado menos 9. Tá? Isso vai implicar que du é igual a 2x dx. Né? Então, quer dizer que dx é igual a du sobre 2x. Então, como é que vai ficar essa integral? Então, a integral de x sobre x ao quadrado menos 9 dx, isso daqui vai ser igual a integral de x sobre u, que eu chamei isso aqui de u, né? Vezes dx, só que dx é du sobre 2x. du sobre 2x. Esse x cancela com esse. E aqui o meio eu jogo para fora. Então isso daqui vai ser meio da integral de 1 sobre u du. Né? Que é igual a meio de ln de u mais uma constante. Mas quem é u? U eu chamei que é x ao quadrado menos 9. Né? Então isso daqui é igual a meio do ln de x ao quadrado menos 9, que é igual, pela propriedade do logaritmo, né? É ln
de x ao quadrado menos 9 elevado a meio. E quando eu tenho, né, uma potência meio, isso daqui é a raiz de x ao quadrado menos 9. Então, isso daqui é igual a ln da raiz quadrada de x ao quadrado menos 9. Tá? Isso daqui é o i. Lembra que quando eu estou calculando aqui o mi, eu não preciso colocar a constante aqui, tá? Por isso que eu não vou apagar aqui. Que no mi não precisa, tá? Quando eu estiver calculando o fator integrante, eu coloco sem o c, que a gente já viu que a gente pode descartar esse c, tá? Ele vai aparecer multiplicando, então não tem problema. Bom, esse daqui é o fator integrante, certo? E aí, na verdade, esse daqui é o resultado da integral, né? Então, o que vai acontecer com o fator integrante? Isso aqui vai implicar que o mi vai ser igual a e elevado a ln da raiz de x ao quadrado menos 9. E aí, e do ln da raiz, né? Isso daqui vai ser igual a raiz. Então, a raiz de x ao quadrado menos 9. Pronto. Esse aqui é o fator integrante, tá? E aí, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que pegar esse fator integrante e multiplicar em ambos os membros aí da minha equação na forma padrão, que é essa daqui, tá? Ela está aqui na forma padrão. Então, vamos lá. Isso daqui vai dar a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, que multiplica dy dx, mais x sobre a raiz quadrada de x, raiz quadrada aqui de x ao quadrado menos 9 vezes y. Isso daqui igual a zero, porque estou multiplicando por zero, né? Muito bem. Desse lado aqui, a gente já sabe que é o produto da derivada. Desculpa, na verdade, a derivada do produto do fator integrante x ao quadrado menos 9 vezes o y, né? E aqui igual a zero, tá? Quando eu derivo agora dos dois, desculpa, derivo não. Quando eu integro dos dois lados agora, eu vou ter o seguinte, ó, desse lado, né, é a integral da derivada, vai dar essa própria função aqui, vai ficar raiz de x ao quadrado menos 9y igual, e aqui, não esquece, ó, eu tenho zero aqui, não vai dar zero não, vai dar uma constante, tá? Porque eu estou integrando, então, se está dando zero aqui é porque a função, quando eu derivo, né, ela vira zero, tá? Quando eu derivo isso daqui, eu estou dizendo, é a derivada disso, tá? Então, vai ter uma constante aqui, beleza? Então, eu passo agora, divido tudo por raiz quadrada de x ao quadrado menos 9. Então, eu vou ter que y vai ser igual a c dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado menos 9. Certo? Então, essa daqui é que é a nossa solução. Tá? Note que eu sempre estou encontrando resultados, né? Eu tenho uma equação de ordem 1, eu estou sempre caindo em uma solução que tem uma constante, né? Eu tenho uma constante aí igual a uma constante C, sempre está aparecendo uma constante C, né? E aí, o que acontece? Se eu tiver um problema que me fornecer aí uma condição de problema de valor inicial, por exemplo, eu consigo determinar quem é essa constante C, dependendo do problema, né? Então, se for dado aí essa informação, eu consigo resolver um problema de valor inicial. Fica muito fácil eu fazer a conta, tá? Que é o que vai acontecer aqui no próximo exemplo. Deixa eu só mostrar aqui a solução, tá? De novo, ó,
essa função P ela é contínua naqueles intervalos lá que eu falei para vocês, né? Que a gente tinha visto antes, ó. Menos infinito a menos 3, 3 e 3 mais infinito. Vamos atrás do nosso fator integrante. Nós obtemos que o fator integrante é esse aqui, raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, multiplica dos dois lados, você vai ter o produto do fator integrante por y, né, igual a zero, que está multiplicando por zero, integra dos dois lados, e nós temos isso daqui. Raiz de x ao quadrado menos 9y igual a c, e aí descobre aí dividindo, ou descobre o y dividindo tudo por raiz de x ao quadrado menos 9. E aí eu tenho que y é igual a c sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 9. Alguma pergunta aí, pessoal? Vamos lá. Bom, então vamos finalizar aqui com um exemplo que nós temos um problema de valor inicial, tá? Além da equação, nós temos uma informação adicional que nós queremos que ela passe no ponto 0,4, né? Então, y de 0 é igual a 4, ok? Bom, a minha equação aqui, ela já está na forma padrão, e aí eu vou atrás do fator integrante, né? O fator integrante aqui, o mi de x, ele vai ser igual a e, né? Quem é o p aqui, ó? O p de x. P. Oi? Isso, p de x é 1, né? Então aqui vai ficar a integral de 1 dx, certo? E isso daqui implica que o mi de x é igual a e elevado a x, tá? Aí, tranquilo, né? Qual é o passo agora? Nós temos que pegar e multiplicar toda a expressão pelo fator integrante. Então, eu vou ter e elevado a x dy dx mais e elevado a x y igual a x e elevado a x. Ok? Isso aqui vai implicar em quê? Que a derivada com relação a x de e elevado a x vezes y, isso daqui é igual a x e elevado a x. E isso implica, aí eu vou fazer a integração em ambos os membros da equação. Do lado esquerdo eu tenho e elevado a x y, e do lado direito, se eu não me engano, a gente já calculou essa integral, não foi? Bora ver se eu lembro aqui. A integral de x e elevado a x dx é igual a x e elevado a x menos e elevado a x, não é isso? Foi isso que deu? Posso usar aqui sem ter que fazer de novo, né? Então vamos lá. Isso daqui é x e elevado a x menos e elevado a x. Só para economizar na conta de novo, para não calcular de novo, tá? E aí, o que acontece? Eu tenho uma constante, mais uma constante também, né? Mais c, tá? Vou colocar aqui, mais c. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero y, então eu vou dividir tudo por e elevado a x, ou multiplicar tudo por e elevado a menos x, certo? É equivalente, né? Então, desse lado aqui, ó, eu vou ter y já igual. Aí aqui, o e elevado a x com e elevado a menos x vai cancelar. Eu vou ter só x menos. Aqui vai dar 1. Então fica menos 1. E aqui mais c e elevado a menos x, né? Eu tenho esse resultado aí.
Essa daqui é a solução que ficou em função de C, tá? Se ele não tivesse dado essa condição aqui, a gente parava aí. Mas agora a gente tem que resolver porque ele quer que ela seja sujeita a essa condição aqui de problema de valor inicial, né? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho que x, quando x for 0, o y é igual a 4. Então eu vou substituir aqui na equação, tá? Então eu tenho 4 igual a 0 menos 1 mais c e elevado a 0. Então, isso aqui implica que 4 é igual a menos 1 mais c, que aqui eu vou ter e elevado a 0 é 1, né? Isso vai implicar, então, que c é igual a 5. Opa, descobri quem é o valor de c. Então, posso substituir aqui na equação, tá? Então, a equação que satisfaz essa condição do problema de valor inicial é y igual a x menos 1 mais 5e elevado a menos x, tá? Então, só arrumando aqui, eu vou colocar assim, y é igual a 5e elevado a menos x mais x menos 1. Pronto. Essa aqui é a solução da equação de problema de valor inicial aí que foi dado. De boa? Bom, aqui está a solução, né? Observe que as funções p de x igual a 1 e f de x igual a x, elas são contínuas na reta toda, né? De menos infinito a infinito. E aí, encontrei o fator integrante, que era e elevado a x. Tenho que fazer as continhas aí. E eu obtive, primeiro, a solução geral aí, né? Que eu tenho quando c... aparece a constante c. E aí eu faço a substituição, y igual a 4 e x igual a 0. E aí nós obtemos que c é 5, substitui o c5, e eu tenho que y é igual a x menos 1 mais 5e elevado a menos x, e isso vale para toda a reta. Beleza? Bom, sim, porque assim, tem lugares que para determinados intervalos tu não tem solução, tá? Quando tu tens o problema de valor inicial aqui, tu não tem uma solução única, beleza? Aí complica, tá? A gente viu aquele teoremazinho lá na aula passada, né? Tá lembrado? Eu tinha algumas condições, a função tinha que ter funções contínuas lá e tal, tá? No intervalo. Então a gente tem que respeitar isso aí, tá? Tem lugares que você não tem uma solução, tá bom? Bom, aqui é o gráfico dessa solução. Observe que eu tenho aqui, para c maior que 0, são essas azuis aqui, tá? E para c menor que 0, são essas vermelhas aqui. Observe que quando c for 0, tá? Aqui na solução que eu tenho, ó, quando c é 0 aqui, eu estou pegando o caso de eu estar variando c, tá? Não o caso particular que o y de 0 é igual a 0. Quando eu vario c aqui e quando eu faço c igual a 0, essa parte aqui some e eu vou ter só uma reta, que é a x menos 1. Então essa reta, ela aparece aqui, ó, tá? Essa aqui é a reta x menos 1, quando c é igual a 0. E aí eu tenho aqui todos essas funções aqui para quando c é positivo, para quando c é negativo, tá? E essa daqui, que está mais destacada, está um azul mais escuro, ela passa no ponto 0,4, ó. Bem aqui é o ponto 0,4, tá? X igual a 0 e y igual a 4. Beleza, pessoal? Bom, o que nós tínhamos planejado para essa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí na próxima aula.